Fala, galerinha! Tudo de boa? Beleza. Se você estiver aí, se estiver alguém aí na recuperação, é hora de recuperar. Beleza? Não é o ideal, mas há contratempos. E estamos aqui para recuperar esse tempo. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos logo que você precisa dessa nota, garotinho, garotinha. Vamos lá. Nós vamos ver na recuperação, na avaliação de recuperação, lá da unidade 2, a questão da globalização e as migrações internacionais. Ok? Vamos lá, vamos começar a rabiscar. Verde, migrações internacionais, parte 2, migrações no Brasil, os complexos regionais no Brasil, capitalismo, desigualdade e exclusão. Na aula 17, a gente falou sobre globalização e migrações internacionais. Beleza? As migrações internacionais têm motivos na atualidade, ok? Quais são os principais motivos? Você migra por causa de estudo, você migra por causa de trabalho, você migra por causa de perseguição política religiosa. Você migra por causa de guerra, conflitos militares. Você migra por questão de desastres naturais. Você migra por causa de qualificação profissional. Professor, dá um exemplo de qualificação profissional. Tem gente que sai para fazer engenharia, medicina, entre outros cursos, ok? Fatores econômicos são os principais, olha só, os fatores econômicos são os principais motivadores das migrações internacionais e as nacionais também. De onde são os emigrantes? Países com maior emigração: Bósnia, Cabo Verde, Albânia, Geórgia, Portugal, Bulgária, Polônia, México, Marrocos e Reino Unido. Esses são os países que mais emigram no mundo. Beleza? Países que mais recebem imigrantes no mundo. Olha só, Estados Unidos é o primeiro lugar, ok? Lá em 2017, Alemanha, Turquia, Reino Unido, Espanha, Canadá, França, Austrália. Migração por motivos econômicos. Aqueles que migram por razões econômicas dirigem-se principalmente para países ricos. Eles querem ganhar din-din. Ou seja, vão atrás de emprego, né? Vão atrás de oportunidade, vão atrás de ter melhor condição e qualidade de vida, ok? Mas não é só para os países ricos que eles vão também para países nem que sejam um pouco mais desenvolvidos do que o dele de origem, ok? Por exemplo, tem bolivianos que vêm para cá. Nosso país não é país rico, no entanto, é bem melhor do que a Bolívia, beleza? Aqui não tem um monte de venezuelano, aqui está bem melhor do que a Venezuela, beleza? E nós não somos desenvolvidos, beleza? Olha só, fuga de cérebros. Professor, relembra aí, professor, o que é essa fuga de cérebro? São pesquisadores, são cientistas, são doutores nas diversas áreas que saem do seu país de origem e vai para países desenvolvidos, geralmente por questão econômica, ou seja, aqui paga mal, ele vai atrás de ganhar dinheiro, ok? Vai atrás de melhores remunerações, beleza? Então, pega o avião e vaza, vai diretamente para os países desenvolvidos. E lá vão desenvolver sua pesquisa, vão desenvolver tecnologia para esses países centrais, ok? Então, eles saem ganhando, porque essas pessoas que se formaram no país de origem, o país de origem gastou muito dinheiro para formar esses cérebros aí. E aí eles estão, mesmo assim, dando tchau, porque depois que se formaram, não foram valorizados, ok? Hora de recuperar, vamos lá. As imigrações políticas ainda são bastante comuns em todo o mundo. Uma causa para esse tipo de migração é a disputa por reserva de água e energia, ocorrência de conflitos militares, busca por melhores condições de renda, presença de atitudes xenófobas ou existência de condições naturais adversas. Olha só,
A imigração política são bastante comuns. E olha só, geralmente a questão política é por causa de... quer dizer, as guerras, os conflitos militares é por causa da questão política, ok? Não, o pessoal não está se entendendo e tem esses conflitos armados dentro do seu país, beleza? Às vezes chama-se até guerra civil, guerrilhas, entre outras. E a migração no Brasil, falamos das nossas migrações internas, migrações e preconceitos. Mostramos para vocês durante a unidade 2 que lá nos idos 1950 até 1970, a principal saída era do Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil, ok? Principalmente atrás de emprego. Sudeste é o polo de atração do Brasil ainda, ok? Como a gente vê, na década de 90, ainda continua vindo gente de lá, mas já há o retorno, pessoas voltando para o seu lugar de origem. Na década de 70 e 90, ainda vindo fortemente o pessoal do Nordeste aqui para a região Sudeste do Brasil. A questão é, nós sabemos que existe essa migração do Nordeste brasileiro na região Sudeste, mas está havendo esse retorno é por causa da desconcentração industrial no Brasil. Já tem muitas indústrias que estão se instalando no Nordeste brasileiro e aí a galera está voltando para as suas regiões de origem, ok? Também nós podemos perceber que muitas pessoas vieram do Sul para Rondônia e esse movimento continuou, inclusive já chega no Acre, no Amazonas, em Roraima, ok? As migrações inter-regiões no Brasil, olha só, a região que mais recebe populações, né, esses imigrantes, ainda é a região Sudeste, está aí, região Sudeste como sendo essa que recebe principalmente pessoas do Nordeste, ok? E nós temos aqui uma migração de retorno, ok? A migração de retorno, aqui Nordeste, do Sudeste voltando para o Nordeste, ok? E pessoas do Nordeste também vindo para a região Norte do Brasil, pessoas vindo do Centro-Oeste indo em região Centro-Oeste, Nordeste indo para o Centro-Oeste, né? Sudeste também indo para o Centro-Oeste. Mas a grande ainda massa de pessoas que migram é da região Nordeste para o Sudeste, ok? E pessoas que vão do Sul para o Sul é principalmente do Sudeste, em região ao Sul do Brasil, beleza? E os movimentos migratórios sazonais, ele é determinado, ele é sazonal por causa das estações ou secas temporárias, ok? Por exemplo, do Agreste vão em direção à Zona da Mata, por causa da estiagem, ok? Para quê? Para colher e moar cana, ok? Vou trabalhar nos grandes latifúndios. E aí, no período úmido, tempo chuvoso, voltam para a roça, para suas roças, para plantar e viver de subsistência, ou seja, volta da Zona da Mata em direção novamente ao Agreste. Ok? Isso lá no Nordeste brasileiro. Esse movimento migratório pendular, anote, isso aí é muito interessante, legal, ele é igual um pêndulo. Um pêndulo, vamos lá relembrar o que é um pêndulo. Lembra aí como é que é um relógio das antigas, ele tem um pêndulo, vai e volta, por isso que é pendular, vai e volta. Os relógios antigos tinham aqui na parede, né? Aquela coisa linda, bonita, era tipo um móvel da casa, e ele tinha esse pêndulo, vai e volta, contando os segundos. Então, por isso que é pendular. As pessoas vão e voltam, só que é diariamente, ok? Vamos lá no quadro ver isso melhor. Então, olha, nas regiões metropolitanas, as pessoas saem da sua região metropolitana. A região metropolitana são aquelas cidades ao entorno da metrópole. Elas vão para a metrópole para trabalhar. E aí, quando anoitece, volta da metrópole para a sua região metropolitana, seus municípios ao redor da metrópole, para descansar. E assim todo dia. Vão e voltam, como o pêndulo do relógio. Beleza? Isso é um movimento pendular. Beleza? Vamos lá. Migrações e preconceito, ainda tem essa, tá? Tem a questão dos preconceitos. Apesar de serem fundamentais as migrações,
na história de todos os povos, promovendo desenvolvimento e intercâmbio cultural, muitas vezes são causa de conflitos, ok? Pessoas não são bem-vindas. No Brasil, nas regiões sul e sudeste, costuma-se difundir uma visão equivocada de que grande concentração de nordestino nessa região seria a causa dos problemas sociais dos grandes centros urbanos, como violência e desemprego. Não, não é. Então, isso chama-se xenofobia, ok? Vamos lá, hora de recuperar. O processo de entrada de um indivíduo em um determinado território é chamado de transumância, emigração, imigração, êxodo rural ou migração pendular? Olha lá, o processo de entrada do indivíduo em um determinado território. Simplesmente a entrada. Emigração, vai embora. Imigração, entra, ok? I de interno, E de externo. Então, emigração, sai. Imigração, chega, ok? Não perca essas duas palavras, anote aí. Os complexos regionais brasileiros. No Nordeste, o crescimento econômico recente e sua industrialização. A agropecuária nas sub-regiões do Nordeste e a questão do turismo. Olha só, o Nordeste tem suas sub-regiões, que pode ser subdividido em 4 sub-regiões, né? De acordo com critérios naturais, interligados com a organização do seu espaço geográfico. Beleza? Então, as sub-regiões do Nordeste são o meio-norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. Ok? Tá aí. Meio-norte é essa região aqui, ó, do Maranhão, que inclusive boa parte dele, por que é meio-norte? É porque ele tem ali uma área de transição entre o sertão nordestino com a Amazônia. Aí vira essa imensa área de transição ali, ok? Inclusive tem a Mata dos Cocais, beleza? Essa grande parte que vai aparecer aí para você, um bege claro, ó, beleza? Essa aqui vai ser o sertão, ok? O sertão nordestino, lugar de flagelo, de sofrimento, beleza? Essa aqui em laranjado vai ser o agreste, ok? Olha só, em laranjado aqui é o agreste, ok? E esse verde é o mais fácil de identificar porque é chamado zona da mata, e mata é verde. Pronto, fechou. Zona da mata, Mata Atlântica no caso, ok? Ou seja, tem mais chuvas regulares por estar perto do oceano, ok? É mais úmida, beleza? Já essa região bege aí, que está aparecendo para você como bege, um bege clarinho, realmente vai ser a região seca, semiárida do Brasil. Não é um deserto, é um semideserto, beleza? O meio-norte é uma área de transição entre a floresta amazônica e o cerrado. Ao mesmo tempo, é a área de transição entre o cerrado e a caatinga. Sendo assim, é uma faixa de transição entre a Amazônia e o sertão semiárido do Nordeste. A população é menos numerosa, o clima é equatorial e tropical, lá tem planaltos e planícies, a vegetação é cerrado, Mata dos Cocais, onde tem muita carnaúba e babaçu, ok? O sertão está localizado entre o agreste e o meio-norte, e a sub-região é a sub-região mais extensa. O sertão é a região mais extensa do Nordeste. O clima é semiárido. O relevo, peraí que eu falei aqui, ao meio-norte, né? Tá certo. Estou falando agora do sertão. Relevo são depressões interplanáuticas, o solo é pedregoso, a vegetação é a caatinga, que é uma vegetação de semiárido, ok? A hidrografia lá tem o seu principal rio, que é o Rio São Francisco, ok? O agreste é uma área de transição entre a zona da mata e o sertão. Estruturam-se diversas cidades importantes, como Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, Pernambuco, Arapiraca, em Alagoas, e é um centro abastecedor de diversos produtos agropecuários para grandes centros da zona da mata. Quais produtos agropecuários são esses? Monocultura de fumo, soja, além de criação de caprinos e ovinos. E a zona da mata é a faixa litorânea do Nordeste, que se estende desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, passando por Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
A faixa que corresponde à zona da mata tem entre 100 a 200 quilômetros de largura, da costa até o Planalto da Borborema. Primeira região explorada pelos colonizadores, a Mata Atlântica foi muito devastada e essa região da zona da mata é a mais urbanizada e povoada do Nordeste. Crescimento econômico recente e industrialização. Desde os anos 90, houve diversos investimentos no Nordeste, tanto nos projetos governamentais como iniciativa privada, ok? Como, por exemplo, indústrias que estão se instalando e se instalaram lá no Nordeste. Lembra que eu falei da descentralização da indústria? Beleza, e as pessoas estão voltando para lá por causa disso. Beleza? Vamos lá, hora de recuperar, vamos lá. Questão 3. O Nordeste, a região Nordeste do Brasil apresenta 1.554.000 habitantes, 1.554.000 quilômetros quadrados. Essa área do território brasileiro apresenta grandes diferenças em aspectos como clima, vegetação, economia, entre outros. Nesse contexto, a região é dividida em 4 processos, conhecidos como as sub-regiões. Quais são elas, galera? Acabamos de ver. Meio Norte, Sertão, Zona da Mata e Agreste, ok? Então, tá aí, já é a letra A. Meio Norte, Sertão, Zona da Mata e Agreste. Ok? Não tem essa litorânea, ok? Amazônica não, beleza? Então, vamos lá. Capitalismo e desigualdades. Desigualdade, pobreza, região do mundo que são desiguais e desenvolvimento e subdesenvolvimento. Falamos que esse subdesenvolvimento, ele surgiu, o termo, né, surgiu lá na metade do século XX, logo após a generalizada processo de descolonização da Ásia e da África pelos colonizadores. Países marcados por graves problemas socioeconômicos, quase sempre associados à pobreza extrema, ok? O subdesenvolvimento tem altas taxas de mortalidade, baixa expectativa de vida, ou seja, vive-se pouco, porque não tem qualidade de vida, analfabetismo, porque não tem educação, subnutrição, porque todo mundo lá, muita gente não tem dinheiro para comprar comida, e se não tem dinheiro para comprar comida, são subnutridos, tem fome crônica, ok? Horas de recuperar, vamos lá. Questão 4. A fome não é um problema técnico, ela não se deve à falta de alimentos, isso porque a fome convive com as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associado à escala de produtividade regional, dificuldade de armazenamento de grãos, que não tem nada a ver com armazenamento de grão, não. Escala de produtividade regional, então, padrões de distribuição de renda, crescimento da população mundial, então não tem nada a ver. Custo de escoamento, não tem nada a ver com o custo de escoamento. Está relacionado à distribuição de renda. Já falamos isso também durante todas as outras aulas. Então, sempre vai estar ligado à questão. Então, nós temos aí sobre o subdesenvolvimento. Então, quando aparecer alguma coisa dizendo que hoje o país passa fome porque o pessoal não tem dinheiro. Não. Realmente, não tem, mas é a má distribuição de renda das pessoas, ok? Os países têm muita concentração de renda, existe muita desigualdade social, beleza? Galerinha, fizemos uma correria aí bacana, só que aí você agora vai arrebentar na sua prova, beleza? Boa prova! E a gente se vê na unidade 3. Tchau! Valeu!